Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e hoje eu venho falar com vocês sobre um autor e algumas obras dele que eu tenho. Eu acho que isso é uma tag, eu vi no canal da Tatiana Feltrin, ela respondendo, eu nem lembro mais de quem ela falou, New Game. E eu não sei quem criou, mas eu vi lá, assim que eu descobri eu coloco embaixo, aqui nos créditos, tá? E aí a partir dessa tag eu resolvi fazer uma série, porque eu adoro séries, né, assim, de posts de vídeos e tal. Então eu vou fazer o seguinte, sempre que eu tiver lido 3 obras de um autor que eu goste, eu venho falar pra vocês, eu venho contar um pouquinho de cada obra, embora eu já faça posts isoladamente de cada uma, e às vezes até vídeo, né? Eu só faço vídeo dos livros que eu acho mais interessantes mesmo. Mas post eu procuro fazer de todos, resenha em post eu procuro fazer de todos, tá? E aí sempre que eu tiver lido 3 obras de algum autor, eu venho e faço um vídeo. Então assim, esse vai ser do Hemingway, conforme vocês já viram no título, um autor 3 obras, Hemingway, 3 obras dele. Depois também posso até ler mais 3 dele, fazer o número 2, Hemingway, né? Um autor, 3 obras, Hemingway 2, e assim vai. Né? Eu vou fazer também do Calvino, do Saramago, né? De quem eu tenho mais obras. Então, eu vou primeiro, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou primeiro mostrar o que eu tenho do Hemingway, falar das 3, e na verdade eu só tenho 5 obras dele, 2 são bem grandes e eu li os 3 menores, então já vou mostrar. Vou falar um pouquinho das 3 e quando eu tiver lido os outros. E os outros 2 eles estão em projetos de leitura, então eu com certeza vou ler em algum momento. Aí eu venho falar. Não, aí vai faltar um, né, pra eu falar. Pra eu fazer um vídeo de 3 obras. Mas aí eu arranjo, eu vejo. Tá? Então do Hemingway eu tenho Paris é uma Festa. Eu tenho a edição em francês. Esse eu já li. Já li também O Velho Mar, que eu li recentemente, comprei para um clube de leitura que eu tenho, foi o último que eu li dele. E li também O Sol Também Se Levanta. E essas 3 obras aqui eu fiz posts para o blog, tá? Eu vou deixar o link. Aí eu tenho também dele uma edição bem velha de Adeus às Armas. Este livro está na relação da Bravo, um projeto de leitura que eu estou fazendo, né? 100 livros essenciais da literatura mundial, está na relação da Bravo. E tenho também outra edição bem velhinha, Por Quem os Sinos Dobram, que é uma edição bem antiga e é um livro que está na relação de outro projeto. O projeto da revista Bula, os 100 melhores livros, assim, a lista das listas. Então esse aqui consta lá. Então eu vou ter que ler essas 2 obras para um outro projeto, né? Para outros projetos, aliás. Falando um pouquinho dos que eu já li. Começando por esse. O Sol Também Se Levanta, eu já tinha lido há algum tempo. Eu lembro que eu li quando também li, mais ou menos na época em que eu li O Grande Gatsby, porque eu achei as 2 histórias bem parecidas, assim, o clima, né? Enfim. E aí este ano eu reli, né? Eu quis fazer um post sobre ele e aí eu reli. O que dizer dessa obra? Essa obra representa muito bem o ambiente parisiense da geração perdida, né? Conforme a Gertrude Gertrude Stein cunhou, que era uma geração do começo do século XX que ia para Paris beber, enfim, ia para a Cidade Luz, a capital da modernidade, trocar experiências, frequentar cafés, bares, beber. E é exatamente isso que acontece nesse livro, né? É a história de, eu não lembro mais o personagem, mas é um rapaz que se apaixona por uma moça, é aquela história, um que gosta de um, que gosta de outro, assim vai. E sei que os personagens envolvidos nessa história são todos assim, boêmios. Aí bebem, ela fica com um, depois se apaixona por outro, bebe, depois viajam pra... Eu lembro bem de uma passagem que eles viajam pro sul da França, Biarritz, eu acho, aquela região de Biarritz, e vão também pra Espanha, e aí vem touradas, e aí os romances continuam lá,
É aquele clima, assim, de uma falta de sentido, sabe? Pessoas, assim, que parecem buscar um propósito na vida. Eu acho que é por isso que ela cunhou de Geração Perdida. É um pouco do clima do Grande Gatsby, que eu já li faz tempo, eu vou reler o Grande Gatsby para falar um pouco dele, tá? Eu vou deixar, eu falei mais essa obra no post que eu fiz, eu vou deixar aqui embaixo. Um clima muito parecido, aliás, eu acho que o Hemingway escreveu esse livro depois desse, porque aqui, na verdade, esse livro, Paris é uma Festa, é como se fosse um diário do Hemingway, porque o Hemingway viveu um tempo em Paris, né? Ele viveu um tempo, ele era amigo do Fitzgerald, e aqui ele relata muita coisa, né? Desse período ele descreve lugares que frequentava, que morava, trajetos, passeios, e ele também conta desse clima e participava dele, né? O Hemingway era um grande frequentador dos cafés parisienses. Eu fui para Paris, né, em 2013, eu fiz um estágio de doutorado lá, fiquei por lá uns 6 meses e fiz assim uns passos do Hemingway. Eu fiz até post no blog, né, Rota de Artista, Hemingway em Paris. Então assim, eu vi lá onde ele morou, tem lá a plaquinha, escrito os lugares por onde ele passou. Eu fiz um post, vou deixar aqui embaixo também, sobre a rota do Hemingway. Os lugares, a casa de Gertrude Stein, os lugares, os bares, os cafés que ele frequentava com o Fitzgerald. E aqui ele vai relatando tudo isso. Ele viajou com o Fitzgerald, e ele fala da relação do Fitzgerald com a Zelda. Que mais? E aqui é engraçado, porque ele foi para Paris quando era bem jovem ainda, não era tão famoso. Eu acho que só depois ele escreveu O Sol Também Se Levanta, que é, né, eu acho que ele usou essa experiência desse momento para escrever o outro livro. E ele fala da experiência de ler alguns russos como Dostoiévski e tal. E ele fala das impressões que ele tem de Dostoiévski. Ele fala que Dostoiévski escreve mal, né? Eu também acho que o Dostoiévski não escreve tão bem. Eu amo Dostoiévski, né? Mas o forte do Dostoiévski é a construção, o perfil psicológico dos personagens e o enredo. Mas a questão narrativa em Dostoiévski é bem complicada. E ele fala mal do Dostoiévski aqui, eu achei bem engraçado, né? E aqui... E foi esse livro que me permitiu fazer os passos dele na livraria Shakespeare que ele frequentava. Eu fui lá e foi nessa livraria Shakespeare, que é Shakespeare and Company, que é bem famosa em Paris. Foi nessa livraria que eu comprei esse livro, né? Entrei lá, então era um lugar que o Hemingway frequentava, não só ele, vários outros artistas como James Joyce. Eu fiz um post também sobre a história dessa livraria, que é bem famosa, porque a dona, ela ajudava a publicar obras de escritores que estavam em começo de carreira, não tinha grana. Foi ela, eu esqueci o nome dela, Silvia alguma coisa. E ela que ajudou o James Joyce a publicar Ulisses, né? Então é uma história muito interessante mesmo. Eu também vou deixar o post aqui. Só não vou deixar dos cafés, tem bastante cafés que eu falo que eu me esteve lá, porque senão vai ficar muita coisa. Mas vocês podem procurar no meu blog, que tem bastante coisa dele. Então assim, é um diário de leitura, né? Que depois que ele voltou no hotel, muito tempo depois que ele tinha ficado lá, um tempo, passado esse tempo em Paris, ele achou esses escritos, né? Eu não sei se era bem um diário, eu não sei se todo dia ele escrevia, mas ele ia escrevendo as impressões. E aí entregaram uma maleta para ele no hotel que ele estava, e nessa maleta tinha os escritos, que depois publicaram, né? Essa obra, muito legal. E um pouco diferente, ou melhor, totalmente diferente dessas duas realidades aqui, parisienses, nós temos aqui O Velho e o Mar, né? Que é um outro livro que também, o que ele tem em comum é assim, porque ele relata uma experiência em um outro país, né? Porque o Hemingway era norte-americano, ele morou um tempo em Paris, ele morou também um tempo em Cuba. E aqui, este livro, deixa eu até mostrar aqui que tem uma fotinha dele no final, segurando um peixe. E neste livro, este livro é fruto da experiência dele em Cuba, em Havana. Ele relata a história do velho Santiago, um velhinho pescador, que a única coisa que ele sabia fazer na vida era isso. E
é um livro assim tão conciso e contido nas palavras, em tudo, e chega a ser poético e filosófico ao mesmo tempo. É um livro lindo, porque o Santiago, ele é muito admirado por um menino que quer, né, que se espelha nele, se projeta nele, e esse menino o ajuda, ele não tem muitos recursos, e o Santiago é muito calado, e ele sai numa expedição lá, não numa expedição, não te falar, ele sai para pescar, até que um dia ele sai para pescar e vai muito longe, e ele pesca um peixe enorme, 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 e ele passa dias, acho que 3 dias, se eu não me engano, 3 dias tentando pescar esse peixe, vencer esse peixe. E ele fica totalmente à deriva no mar, e durante esse período que ele fica no mar, ele fica filosofando, falando com ele mesmo, com o peixe, com a natureza, e faz assim avaliações da própria vida, fala coisas poéticas, ele vê beleza na singeleza. É impressionante como ele descreve, nos faz pensar sobre a simplicidade da vida, como ele nos faz pensar sobre a beleza do simples, né? Ele não é que ele é resignado, não, ele simplesmente valoriza o simples, né? E ele tem uma grande filosofia assim, de vida, a maneira como ele se relaciona com o ofício, com o objeto desse ofício, que são os peixes, com a natureza. Uma coisa muito bonita de se ver, é um livro muito bonito de se ler numa sentada, porque ele é pequenininho e cheio de imagens do velho, do peixe, né? Aliás, o título dele, embora seja simples, é bem poético, O Velho e o Mar. Aliás, fala em título, Rêmio, ele tinha uma facilidade para criar títulos bonitos, porque olha, O Velho e o Mar, é simples, mas é bonito. O Sol Também Se Levanta, é outra coisa poética. Por Quem os Sinos Dobram, é uma coisa belíssima. Adeus às Armas, não. Né? A mensagem do Adeus às Armas é interessante, mas em termos de beleza, de poesia, de sonoridade, Por Quem os Sinos Dobram, O Sol Também Se Levanta, são os dois mais para mim, né? Então, deixa eu ver o que mais eu tenho para falar do Hemingway. Na verdade, não estou falando dele, só estou falando das obras, né? Eu deveria falar um pouco dele. O Hemingway, ele era um escritor muito bonito, né? E ele viveu em vários países, teve várias experiências e ele acabou se suicidando, acho que na década de 60, deixa eu ver aqui. E ele é um escritor assim que eu tenho dificuldade em definir. Eu tenho dificuldade em definir estilo. É falha minha, né? Eu gosto das obras dele, né? Eu li essas 3, eu gosto, mas assim, eu não percebo nenhuma característica assim, muito marcante. Talvez eu tenha que ler mais, né? Talvez eu tenha que ler mais obras dele para perceber, assim, logo identificar. Não é como ler Calvino, que você lê e já, né? Você já consegue falar um monte de coisa sobre o Calvino. Não é como ler Saramago, não é como ler Machado de Assis, que você vê traços da personalidade, você vê traços do autor, você entende o que o autor quer passar. O Hemingway não, fica essa coisa meio pulverizada, pelo menos pra mim, né? Então, é a minha percepção. Eu tenho dificuldade de falar sobre ele como escritor. Ele teve uma vida assim, muitos poderiam dizer que é instável, né? Morou um tempo num lugar, outro tempo no outro, e acabou se matando. Aliás, é uma tradição da família dele, o suicídio, né? Acabou se matando. Ele teve experiência de guerra, né? Acho que ele foi... Este livro aqui eu não li ainda, mas eu sei que ele conta sobre Adeus às Armas. O Hemingway, ele... Agora eu não sei se ele lutou mesmo, combate, ou se foi como ajudante, enfermeiro para cuidar pessoal, tipo Cruz Vermelha. Mas ele tem a experiência da Primeira Guerra Mundial. É claro que isso afetou a obra dele, com certeza, né? Mas a gente percebe que o La Belle Époque e tudo mais de Paris, aquele ambiente de Paris, também afetou a vida dele. A gente percebe isso nessas obras. Assim como a experiência em Cuba o afetou, né? E a gente percebe isso nessa obra. Então, aqui, a experiência de guerra
Então eu tenho a impressão que as principais fases da vida dele, ele ia transformando em livro, né? Que era legal. E aí a gente tem experiências muito diferentes. Este aqui eu não sei. É um livro sobre o qual eu não sei nada. Eu acho que eu fico tão assim parada no título, que eu acho lindo. Eu nem sei do que se trata. Mas depois eu vou descobrir, depois eu vou contar. Não li nada a respeito, também não quero ler. Depois eu vou contar. Então, é isso, pessoal. É isso. É o que eu tenho para dizer sobre o Hemingway por enquanto, né? Assim que eu tiver um conhecimento mais aprofundado, eu volto aqui e falo. Eu acho que depois de ler essas duas obras, eu acho que eu vou conseguir falar melhor sobre o Hemingway. Por enquanto, eu só consigo falar sobre as obras, o que de certa forma é falar dele também, né? Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, de comentar, de se inscrever, porque eu tô começando agora a gravar vídeos. Eu tô com uma frequência assim, mais ou menos de 2 vídeos por semana, então não tenho muitos inscritos. Eu também não divulguei o canal, nem sei como faz isso. Então, comenta aqui embaixo, me deem dicas para melhorar, de divulgação e de tudo mais, sobre o que falar. Eu tô falando sobre livros. Eu tenho o blog, né, que eu falo de livros e viagens. Viagens físicas, geográficas e literárias. E eu tô gravando mais agora só sobre livros. Quando eu estiver viajando, sei lá, talvez eu faça vlogs, alguma coisa. Grave alguma coisa, como eu já fiz, eu fui pro leste europeu recentemente e gravei algumas coisas. E então é isso, aceito sugestões, ou melhor, aceito interações de todas as formas, tá bom? Muito obrigada, tchau, tchau.